Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. No programa passado, ou há 2 programas atrás, não me lembro bem, eu introduzi o programa dizendo a respeito de uma máxima que falam do limão, que todo mundo que ganha o limão tem que fazer uma limonada, distribuir. E eu completaria hoje dizendo o seguinte, que a sorte nossa, seres humanos, que não são poucas pessoas que fazem dessa forma, não são poucas pessoas que têm o coração grande e que têm a dedicação enorme pela humanidade e que quando recebem uma notícia ruim ou que seja mais ou menos na sua vida, ela procura reverter o assunto e tocar a vida com mais dignidade, com mais trabalho, com mais solidariedade, com mais voluntarismo e procura ajudar pessoas do mundo inteiro sem olhar cara, sem olhar credo, sem olhar religião, sem olhar partido político. Isso é o que interessa para nós no programa Diversidade. Pessoas que agem dessa forma em favor da humanidade. Pessoas que procuram fazer a inclusão social de qualquer forma, seja na parte social, na parte educacional, na parte da saúde, na parte do trabalho. Precisa-se haver um grande trabalho nesse sentido de inclusão das pessoas. Não só pessoas com deficiência, como estávamos conversando aqui agora, mas todas as pessoas. Estava conversando com o Fábio Adiron, que é uma dessas pessoas que procura fazer a inclusão. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O Fábio é pai de um garoto com síndrome de Down, que agora já é um homem. Sim, esse ano já fomos fazer alistamento militar. Alistamento militar. Já vai completar 18 anos. 18 anos, síndrome de Down, já está no 3º ano do colégio, pretende fazer vestibular para pedagogia e sem limites. Sem limites. O limite é o limite dele, até onde for, como o de qualquer pessoa. Enquanto estiver progredindo, está progredindo. Nunca acreditei nesse negócio de restringir até onde a pessoa pode ir. A pessoa vai até onde ela conseguir alcançar. Primeiro que nós nunca podemos falar do limite do outro. Sim, sim. O limite é nós que impomos pela nossa falta de vontade, pela nossa incapacidade, sim, pela nossa nossos falta de criatividade. Pelos nossos preconceitos, eu diria, principalmente. Principalmente, preconceitos. Nós que colocamos os nossos limites. A gente não pode falar do limite do outro. E mesmo os nossos, eu acho que a gente deveria rever um pouquinho, porque a gente se coloca limites que, no fundo, eu acho que a gente poderia ir mais adiante com um pouco de vontade. Nós já apresentamos aqui, Fábio, um pessoal que praticava o esporte de hardcore sitting, cadeira de roda. O cara pula de uma prancha de uma descida de 30 metros de altura, dá um salto mortal para trás e cai do outro lado, melhor do que os caras fazem com moto ou com bicicleta, em cima de cadeira de roda. Sim. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer prestei uma consultoria para uma empresa de limpeza, e nós deparamos com uma mulher que fazia a varrição e a coleta de lixo, que ela não tinha, assim, mais da metade do antebraço. Tá. E aí o pessoal, poxa, mas como é que ela varre, como é que ela cuida? Meu amigo, quando eu comecei a prestar atenção na mulher, ela enrolava o saco de lixo aqui nessa parte, sim, que ela não tinha a mão, e cuidava da vassoura muito mais rápido que as outras. Sim. Então, aí eu perguntei para o gerente do trabalho lá, falei assim, vocês treinaram? Ela falou assim, não, de jeito nenhum. Nós deixamos ela fazer do jeito dela. Se eu coloco a minha maneira de fazer, ela não ia desenvolver. Então é o que nós estamos falando, o limite é dela, não do gerente. Eu acho que a grande questão de ultrapassar os limites tem alguns aspectos. Um é dar oportunidade para a pessoa, que se a gente não dá oportunidade, é aí que cai muito do preconceito, porque as pessoas partem do princípio que alguém não vai conseguir fazer e, portanto, se ele acha que não vai conseguir fazer, ele não dá oportunidade. A segunda coisa é transmitir a confiança de que a pessoa vai conseguir, porque se eu também não acredito, a pessoa também não vai acreditar. E, finalmente, em algumas questões, em algumas situações, dar as condições materiais ou físicas para que isso possa acontecer. Sem dúvida. Ô Fábio, nós vamos falar a respeito do seu trabalho, sim, o trabalho que você desenvolve em 2 frentes, inclusive, sim, né? Mas eu queria primeiro dar uma retrospectiva assim de você como pai. Tá.
O seu filho, como é que é o nome dele? Samuel. Samuel. Eu esqueci de perguntar para você antes, foi uma falha minha. Quando o Samuel nasceu, você, obviamente, assim, de cara já pensou em sair para fazer alguma coisa com relação à síndrome de Down. Você estava me falando que em questão de 2 anos você já entrou numa associação. Na verdade é assim, o primeiro momento que a gente fala assim, do que a gente chama de momento da notícia, a gente tem aquele baque, aquele susto, e aí a gente procura entender o que é aquilo. Então o primeiro momento é do tipo assim, o que exatamente é isso com o que eu vou ter que lidar. Então eu falo, o primeiro momento talvez seja um momento muito médico, porque a gente quer entender o que é a síndrome, como é que funciona. Depois de um determinado tempo, você absorve aquilo, entende e começa a trabalhar para que a pessoa tenha as mesmas oportunidades que os outros. Então eu diria que o segundo, depois daquela questão toda de estimulação precoce, que é normal nesse processo, quando ele já estava com uns 2 anos, a questão foi agora, vamos atrás de começar a pensar em questão escolar, porque a gente tinha a ideia de colocá-lo numa escola com 3 anos. E aí você começa a conhecer outros pais, outras pessoas, e aí você começa a se agregar em grupos. A melhor coisa que pode fazer um pai é se agregar nos grupos de pessoas que tenham crianças em igualdade de condição para trocar experiências. E que já tenham, principalmente aqueles que já são mais velhos, para você ver até onde que eles já foram. Eu nunca vou esquecer que na maternidade, me desculpa o termo, mas o infeliz do geneticista que veio nos atender no quarto quando nasceu Samuel, ele quis ser muito bonzinho e falou assim, não, fica tranquilo que hoje essas crianças até aprendem a ler. Tá? É duro ouvir isso, né? Até aprendem a ler. E o Samuel foi alfabetizado com 6 anos, na mesma idade que os colegas dele. Então, com 6 anos, ele já lia, e lia muito bem e continua lendo. E eu digo que, inclusive, ele tem uma ortografia melhor do que a da irmã, que tem 2 anos a menos e que não tem deficiência nenhuma. Então, nesse ponto aí, eu comecei a me preocupar com os interesses das pessoas com síndrome de Down. Óbvio que, num determinado momento, você descobre que a questão não é a síndrome de Down. E aí, eu comecei a me envolver com outras questões ligadas a pessoas com deficiência. Então, quando eu passo a participar do Fórum de Educação Inclusiva, que na época estava ligado à questão de educação de pessoas com deficiência, eu me envolvo com pessoas com todos os tipos de deficiência e passei a militar a favor das causas das pessoas com deficiência, até o momento que eu descobri que a questão também não eram as pessoas com deficiência, mas a inclusão de todas as pessoas. As pessoas com deficiência são um dos públicos excluídos, mas existem muitos públicos que são excluídos em muitos contextos. Na escola é muito significativo isso e no trabalho também. Ô Fábio, eu queria só voltar um pouquinho, chamar a atenção para os nossos amigos de casa. Alguns programas atrás nós entrevistamos a Cris Bicudo, que ela é surda, e ela disse que a mãe dela ouviu de um médico quando ela era pequena que ela deveria ter abortado, né? Então, eu queria dizer o seguinte, para os médicos, ou você conhece muito do que você está falando, você conhece de deficiência, como a paralisia cerebral, criança nasce com paralisia cerebral, nasce com uma formação congênita, ou com síndromes em geral, ou você conhece para falar a realidade, o que deve, ou você fica quieto. Tem muitos médicos que perdem a oportunidade de ficar de boca fechada, porque choca os pais. Ele já está em estado de choque, ele já está num estado assim, de fragilidade. E aí o médico vem e fala uma besteira dessa, sabe? Que é o síndrome de Down até pode aprender a escrever. O síndrome de Down pode tudo. Toda pessoa pode. Pode tudo. Então, aos médicos em geral, se você conhece muito, fale. Se não conhece, não perca a oportunidade de ficar calado. Correto? Sim, sim. O momento da notícia é definitivamente um dos pontos mais críticos nesse processo. E eu falo do momento da notícia, não só do momento da notícia
de um pai ou mãe que tem um filho com síndrome de Down ou com alguma outra coisa que é constatada no nascimento, mas assim, o momento da notícia é também qualquer outra situação, tipo assim, uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu o movimento, ficou cega, também tem o seu momento da notícia, tá certo? Porque mesmo que seja... E que também é um choque, tá certo? Mesmo que seja, como você falou, de um estado assim de solidariedade ou de boa vontade do médico, ele não sabe o que está falando, fica quieto. E não sabe aonde a pessoa pode ir. Porque a ignorância é o primeiro passo para o preconceito. A ignorância é o início do preconceito e da discriminação. Então, ou você conhece, ou procura conhecer do que está falando, procura aprender, até mesmo para você respeitar o outro, Sim. por conhecimento, fica quieto. E acreditar que o ser humano tem capacidade de se desenvolver em qualquer condição. Pode se desenvolver mais, pode se desenvolver menos, mas dizer que não vai se desenvolver é uma mentira. Bom, e aí você disse para mim que a questão do Samuel, ele estudou em colégio comum, nunca estudou em colégio especial. Não, nunca teve em nenhuma escola de educação especial. E professor não teve discriminação, não teve nenhum problema. Discriminação a gente não teve nenhum tipo de problema. A gente tem um problema de superproteção. Superproteção. O professor que quer ser bonzinho. elege ele como o símbolo da classe. Ou que o professor quer ser bonzinho, ou o professor quer facilitar as coisas. Então, eu falo que existe discriminação nesse sentido de superproteção. Mas a superproteção é uma discriminação. Sim, porque fala assim, não, ele não precisa fazer tal coisa, enquanto os outros estão fazendo. Não, pelo contrário. Eu diria que aconteceram até algumas questões de adaptação, porque existem, obviamente, adaptações na escola que vão acontecendo durante o processo, e que foram bastante interessantes. Porque, por exemplo, o Samuel, óbvio, por ter a síndrome de Down, ele demora mais para escrever. Tem a questão da hipotonia, então o processo ele escreve perfeitamente, mas ele demora mais tempo para escrever. Então, quando chegou no que seria o nosso ginásio, quer dizer, que agora é 4º ano, 5º ano, começaram a ter provas que tinham mais escrita, mais perguntas, mais dissertação. E aí a escola concluiu que precisava dar um tempo a mais para ele acabar a prova. Então, a prova é a mesma de todo mundo, mas o pessoal acabava a prova e ele tinha um tempo adicional. E acabou descobrindo que tinham outros alunos que não tinham deficiência nenhuma, que também tinham dificuldade para acabar a prova no tempo. Tá vendo? E a discussão foi, nós estamos avaliando a velocidade ou nós estamos avaliando o conteúdo? Conteúdo. Estamos avaliando o conteúdo. Então, outros também podiam fazer a prova com mais tempo. Eu, na verdade, eu sou um pouco contra essa questão de tempo para a prova. Mas, Fábio, nós precisamos de fazer um intervalozinho. Sim. E depois a gente vai continuar falando a Sim. respeito do Fábio e a respeito do seu trabalho. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com o Fábio Adiron, que é pai do Samuel. O Fábio Adiron tem o Samuel com síndrome de Down, está com 18 anos. E desde que o Samuel nasceu, o Fábio começou a fazer uma militância na área de inclusão do síndrome de Down e depois ele passou para a inclusão em geral, mais atuante na área da educação, não é isso? Sim. Você estava conversando comigo, falando que você estava fazendo um trabalho de inclusão numa escola aqui em São Paulo. Sim. Não cita bairro, não. Sim, tá bom. Aqui em São Paulo. E aí, quando você falou a respeito de inclusão de pessoas com deficiência, o seu interlocutor disse incluir pessoa com deficiência é fácil. Na verdade... Eu até ri quando você falou isso, né? Mas aí veio a resposta. Na verdade, eu estava fazendo um trabalho com escolas municipais no entorno de uma das nossas grandes favelas, né? E a pessoa falou que incluir pessoa com deficiência era fácil. Eu pedi para ela se explicar um pouco mais. Ela falou assim, não, o problema nosso aqui não é incluir pessoa com deficiência, mas é incluir jovens que são egressos da FEBEM, jovens que sofrem violência em casa, jovens que sofrem abuso sexual, que têm problemas que trazem para a escola que são muito mais sérios do que adaptar um material para uma pessoa cega ou
ter um intérprete de Libras ou ter um material diferente para alguma pessoa com deficiência. Porque esses, na verdade, são muitos deles com recursos materiais são resolvidos. E esses outros eram muito mais complexos. Sim, tem muitos deficientes que é só uma questão de acessibilidade, Sim. de móveis, de espaço, pronto, Sim. resolveu. Sim. E nesses casos, não. A questão era muito mais complicada. A pessoa vem com o sistema nervoso abalado. Com todo um trauma Distúrbio. e assim. E não só o distúrbio, né? Mas assim, principalmente pega a questão de violência ou de violência sexual em casa, é uma coisa que a pessoa leva para a escola e quando volta da escola ela sabe que corre o risco de continuar tendo do mesmo jeito. Sim, sem dúvida. Tá certo? Não é uma situação que está definida ou acabada, então ela convive com esse medo. É aquele abuso ou aquela violência contínua. E aí a escola vai tentar identificar por que essa criança tem dificuldade de aprendizagem e não consegue mapear. Porque a criança tem medo de denunciar o pai ou o padrasto. Porque ela está vivendo numa situação de violência e de abuso, tá certo? Então, eu gosto de virar para o nosso amigo de casa e falar um pouquinho, porque a gente tem que tentar colocar assim, de uma forma mais explícita, isso que a gente está falando. Você olha, meu amigo, minha amiga, a dificuldade de fazer inclusão, principalmente na escola, inclusão educacional, onde você pega jovens de 7, 8 anos, às vezes até de menos idade, que sofre abuso sexual em casa, que sofre violência em casa, não só sexual, mas apanha muito, são castigados violentamente por pai, por tio, por padrasto. A maior parte das violências, tão violência ou violência sexual, são feitas dentro de casa, né? Crianças, egressos de FEBEM, não é FEBEM mais? Não é casa, né? Fundação Casa. Fundação Casa, que são pessoas que já foram marginalizadas, que estão retornando para a sociedade, mas tem distúrbio emocional fortíssimo, né? Variação de humor, que de repente explode, de repente se aquieta, de repente se fica introspectiva. Então, o professor tem uma dificuldade muito grande de lidar com a inclusão dessas pessoas. Porque, como o Fábio está dizendo, no caso de uma deficiência física, uma adaptação do espaço, ou seja dos móveis, do material, às vezes a criança tem uma mão mais adaptação do lápis, da borracha, né? Ou se for cega, precisa de uma máquina braille, um abaco. Uma máquina braille, um computador com adaptação, leitor, com leitor. Então você resolve aquilo rapidamente. Mas lidar com distúrbio emocional é muito difícil. Sim. Às vezes a criança fica agressiva. E aí tem uma tendência a medicalizar a situação. A criança é agressiva... Dá calmante. Não, manda para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu brinco que as nossas escolas, o verbo que mais se conjuga nas nossas escolas hoje, públicas e particulares, não é educar e ensinar, mas é encaminhar. Porque o menino é mal educado, encaminha para o psicólogo. O menino tem dificuldade, manda para o psicomotricista. Então, tipo assim, a escola virou um centro de triagem que encaminha para que o médico resolva a solução educacional. Seria mais ou menos, Fábio, quando a pessoa tem febre, você dá o remédio para baixar a febre? Você dá o remédio para baixar a febre. E não vai buscar a causa? E não é só não buscar a causa. Às vezes o problema não é, tipo, a criança é agressiva, manda para o psicólogo. Espera um pouquinho, vai ver qual que é Por que ele é agressiva? Sim, ninguém nasce agressivo. Isso. Tá certo? As pessoas são agressivas porque elas aprendem isso no contexto em que elas vivem. Ou dentro de casa. Sofreram agressão. Ou dentro de casa, ou porque presenciam, podem não sofrer agressão, mas presenciam situações de agressão e percebem que, eventualmente, aquela é a maneira de lidar com os outros. Então, o professor hoje, digamos assim, que a gente poderia dizer que o professor hoje, ele não tem somente a função de levar conhecimento para a sala de aula. Ele tem a função de socializar tudo aquilo, de fazer um ganho das crianças no ambiente social, sejam elas quem forem. Eu acho que, vamos dizer assim, Isso é o professor inclusivo. É impossível educar uma pessoa sem entender o contexto que ela vem.
Eu acho que isso não existe. Quer dizer, o próprio Paulo Freire falava que a gente educa dentro de contextos. E, no fundo, a nossa escola é assim, eu pego todo mundo vindo de contextos absolutamente diferentes. Vamos pensar mesmo numa escola particular, que, em tese, todo mundo vem de famílias ditas estruturadas, mas são contextos... Não, eu sei. Na classe social alta tem Sim, violência contra a mulher, eu violência contra sei. a criança. Por isso que eu digo, Isso não é da classe, da periferia, dos pobres, não. Por isso que eu digo ditas estruturadas, e acha que, assim, eu tenho 30 crianças lá na minha frente e todas vão aprender da mesma forma. Então você pergunta para o professor, os seus alunos é um grupo homogêneo? Não, minha classe não é um grupo homogêneo, porque obviamente não é. Eu falo assim, mas então por que você... Faz um pacotinho e dá para eles. Ensina da mesma forma, cobra da mesma forma, avalia da mesma forma, porque você diz que não é um grupo homogêneo, mas na verdade você trata como se fosse. E aí quando alguém se desvia dessa homogeneidade, por qualquer motivo, aquilo é um ser que precisa ser tratado em algum outro lugar. E quando eu falo desvio, é mal comportado, é distraído, tem mais dificuldade numa matéria ou no outro. É claro que todo mundo tem mais dificuldade numa matéria ou no outro. A vida inteira eu tive problemas com biologia e não resolvia. Você já imaginou quantas crianças sofrem com relação a algum tipo de distúrbio na escola e que já é levado direto para médico? Dos 7 aos 10 anos eu tomei Cadernol 05. Sim. Eu, Roberto. Sim. Por quê? Porque tinha um distúrbio de personalidade lá na época da infância, né? De vez em quando eu ficava um pouco mais retraído, um pouco mais agressivo. O médico mandou. Sim. E aí você vai resolver a questão dando remédio para as crianças? É o que tem se feito, tá? Ou dá remédio ou dá terapia fora da escola. Então o que nós precisamos fazer é o seguinte. Primeiro, a gente falou do prazo da prova. Sim. Então, olha, é 30 minutos para você resolver 150 questões, né? E acabou. No 30º minuto, fecha todo mundo, levanta o braço, igual aqueles programas de televisão, não pode fazer mais nada. Sim, porque no primeiro ano eles já estão sendo treinados para o vestibular, tá certo? É ridículo isso. Sim. Ridículo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua fórmula, cada um tem o seu jeito de fazer e tudo mais. Ridículo. Você tem uma classe homogênea, uma classe com 30 alunos, hoje está diminuindo para 25 alunos. 25 alunos, onde vem criança que sofre uma agressão em casa, criança que é retraída por ser mesmo. Sim, personalidade. Que é tímida. O outro é expansivo, tem hiperatividade. E aí você pega um pacotinho de ensino, dá na sala e fala isso aqui igual para todo mundo. Sim. E eu vou avaliar igual para todo mundo. Sim. Então tá bom, tá tudo errado. Na verdade, o problema nosso não é a educação inclusiva, o problema é a educação. A gente tem um modelo de educação que é todo torto, né? Porque, por exemplo, a gente pega uma criança com, tipo assim, agora algum tempo foi proibido, mas a gente tinha vestibulinho para entrar no primeiro ano primário. Eu fiz o vestibular para entrar no primeiro de ginásio, que era o chamado admissão. Sim, mas acabou. Mas tem escola particular que avalia se a criança pode ser aceita na escola ou não. E não estamos falando de criança com deficiência. Nós estamos encerrando, Fábio. Sim. Eu queria perguntar para você o seguinte: nós já temos escolas aqui no Brasil, ou principalmente em São Paulo, que já entram nesse contexto de deixar uma liberdade de trabalho, a busca da causa e entender o aluno no seu contexto. Temos escolas que estão trabalhando nesse sentido? Sim, eu diria o seguinte: nós não temos ainda, dentro daquele mundo ideal utópico do que é uma escola inclusiva, eu não conheço nenhuma escola que seja totalmente inclusiva. Mas efetivamente... Mas estão caminhando para... Mas a gente tem muita gente no processo, e se for comparar hoje com o momento em que o Samuel entrou na escola há 15 anos, o processo, as escolas melhoraram muito, seja por obrigação legal, seja porque... sem dúvida. Seja porque, vamos dizer assim, esse processo foi caminhando, porque aprenderam. Então, eu diria, o processo está andando. Ainda existe muita gente que não aceita, eu posso dizer que quer cobrar mais para a pessoa com deficiência estudar naquela escola. Ainda tem uns perrengues. Bom, eu posso dizer para você que evoluiu muito, porque no meu tempo de primário, a professora ainda usava palmatória.
Os jovens de hoje nem sabem o que é palmatória. Não. Era uma tabuinha cheia de furo que pegava na mão aqui, dava uma Pra pancada castigo, que ficava as marquinhas. Mas a questão da inclusão e da relação com a pessoa com deficiência ou com o diferente, porque, vamos assim, também existem outras diferenças aí que são mal vistas nas escolas, ela evoluiu bastante. A gente não chegou no mundo ideal, mas ela evoluiu e se a gente continuar nesse processo, Vamos chegar lá. eu acho que a gente pode chegar mais perto do que seja o ideal. Eu acho que preconceito sempre vai existir de alguma forma, Sim. sempre vai ter falta de confiança nas pessoas, porque a gente olha muito o que eu falo de modelo deficitário, ou seja, qual que é o defeito que Mas a se a gente tiver num processo contínuo de melhoramento, isso Sim. já é o suficiente para a gente Sim, ficar feliz. já é um ganho muito significativo. Ô Fábio, eu agradeço bastante o seu trabalho. Agradeço eu. Agradeço pelas explicações aqui dentro do programa Diversidade. E nós podemos dizer, nosso querido de casa, a nossa querida de casa, que todos têm que se enganjarem nesse processo evolutivo, não só nas escolas, mas na sociedade de uma maneira geral. Obrigado, Fábio. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou passar o blog seu, mas é difícil, hein? Não, é fácil. É Xiita Inclusão, não, Xiitadá. Xiitadá. Xiita da inclusão. Xiita da Inclusão.blogspot.com. Bom, se o pessoal não entendeu o que eu falei, está escrito embaixo, certo? Sim. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Dá um abraço para o Samuel. Tô. E obrigado a todos vocês. Tá. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós esperamos vocês na próxima semana. Até mais.